Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre O Homem que Calculava, de Malbataan. Esse é o pseudônimo do professor de matemática Júlio César de Mello e Souza e conta a história do narrador Hankta de Maya, que durante a sua peregrinação por Bagdá encontra um jovem chamado Beremiz. Os dois começam a conversar e aí fazem uma espécie de acordo no qual eles se tornam companheiros de viagem. Ao longo do caminho, tanto o narrador quanto o Beremiz encontram pessoas que estão envolvidas com situações complicadas, como partilhas de herança, etc. E com a ajuda do Beremiz, eles conseguem resolver através do raciocínio matemático. Então o Beremiz prova que ele é um homem extremamente inteligente, um prodígio da matemática. Os problemas apresentados ao longo da história são tão complicados ou até mesmo quase impossíveis de resolver, mas que o Beremiz consegue com uma facilidade incrível. Ele expõe o problema, dá a solução, explica por detalhes, e no livro também tem um apêndice que complementa a explicação dele. Embora eu tenha achado um pouco difícil de entender alguns problemas, mas você consegue entender depois lendo o apêndice. Na verdade, é até mais fácil do que você pensava. Então, a partir daquele momento, o narrador passa a chamar o Beremiz de O Homem que Calculava, que é o título do livro. As façanhas do Homem que Calculava chegam até as grandes cidades, e aí o Beremiz é convidado pelo califa a participar de um teste definitivo, no qual ele vai ser questionado por 7 sábios, e cada problema que eles apresentam é um mais difícil do que o outro, mas ele consegue resolver com toda a facilidade dele, e provar definitivamente que ele é realmente o prodígio da matemática. O interessante da história é que ela lembra muito As Mil e Uma Noites, sabe? Uma coisa muito relacionada ao povo árabe e as lendas desse povo. É contado, por exemplo, a origem do jogo de xadrez, que é toda uma lenda, ninguém sabe exatamente. E é falado também sobre Alexandria e toda a lenda que a cerca. Tem um momento da história que é muito legal, que é quando eles chegam a um lugar onde existe um viveiro com muitos pássaros dentro, e a maneira como ele liberta esses pássaros é muito interessante, também resolve através da matemática. E ele fala uma frase que é espetacular, que eu vou ler aqui para vocês. Cada ave com as asas estendidas é um livro de 2 folhas aberto no céu. Feio crime é roubar ou destruir essa miúda biblioteca de Deus. A frase não é original nem do autor nem do personagem, né? É do Humberto de Campos, um brasileiro também. Aliás, não falei isso, né? O livro é brasileiro, mas ele parece estrangeiro por conta justamente das histórias, né, que se passam em Bagdá do século XIII. Se você não gosta de matemática, provavelmente você não vai gostar desse livro, porque é o tema principal da história, né? Por mais que ele apresentem conflitos, tem os personagens que sentem inveja do Beremiz e que vão fazer de tudo pra destruir ele, mas ainda assim é um livro que vai falar sobre matemática, basicamente é isso. Se você não gosta, provavelmente você não vai ter interesse nenhum em ler esse livro, mas a maneira como os problemas são apresentados é muito interessante e chega a ser até divertido, até mesmo para quem não é interessado nisso. A minha única ressalva é com relação ao final, porque o livro é extremamente moralista e religioso, e aí um personagem que era tão devotado ao islamismo, de repente se torna cristão, e foi uma coisa muito rápida, sem explicação. É até um pouco decepcionante nessa parte, mas tirando isso, o livro é incrível ainda assim. Em 72 ele ganhou o prêmio da Academia de Letras, que não é pouca coisa, né? E eu não sei mais o que eu posso falar sem estragar a história, até porque se eu tentar explicar aqui os problemas, vou passar ridículo, né? Então melhor é que vocês leiam mesmo. E voltem aqui, me digam nos comentários o que vocês acharam. E quem já leu, deixa agora os comentários aí. Então é isso. Minha dica pra hoje foi essa e até a próxima.